Meu nome é Rafael Guta, tenho 22 anos, sou estudante de engenharia, católico, natural de Brasília. Bora partilhar? Vai armado que é melhor. Na minha periferia, a gente diz assim, quando você quer ir preparado para uma parada. Como eu estou querendo me preparar para a santidade, eu vou te dizer, o melhor arma do cristão são os sacramentos. Não existe cristianismo, não existe católico que não vai à missa, que não é batizado. Não existe. Então, a primeira coisa é realmente ser batizado. Você foi batizado e entrou para o nosso timinho. O papo aqui. Galera, o negócio é o seguinte. Tive uma experiência com Deus e agora eu quero ir rumo à santidade, né? Quero ser igual a Jesus. O que eu faço? Para mim foi uma forte experiência de santidade foi frequentar assiduamente a missa, né? Eu lembro que assim que eu tive uma experiência com Deus, eu era ateu e depois disso eu queria entrar para o clubinho da igreja, mas como é que eu ia fazer? Né? Como é que eu ia realmente ser santo? Fazer aquilo que Deus queria para a minha vida? Indo para a missa. Beleza, eu comecei a frequentar a missa de domingo e tal, só que tinha um grande problema. Eu pecava pra caramba. De que adiantava, na verdade, era o que eu pensava, ir para a missa e não participar da comunhão. Não receber o próprio Jesus, né, que se dava ali por mim. Então, meu primeiro grande passo de conversão foi querer comungar na missa de domingo. Para isso, eu não consegui, nunca na minha vida, eu consegui arranjar um padre que confessasse de domingo. Então eu tinha que confessar na sexta-feira e permanecer sem pecar até domingo. Esse foi o grande passo. Porque aí eu tive que realmente ver e cortar aquilo que não me santificava, né? Porque na semana era mais tranquilo. Agora quando chegava o final de semana, balada, amigos, cachaça, não dava, né? Eu tinha uma grande dificuldade de ir à missa. Porque a missa era muito chata. Eu não entendia nada do que estava passando. Quando eu comecei a frequentar a missa, eu não sabia mais nem como ele respondia, né? Parecia aquela parada que o pessoal ensaiava em casa e eu sempre faltava os ensaios, porque eu não sabia nem responder as palavras da oração eucarística, né? As ritos iniciais, enfim. Nem eu sabia quando falava a palavra da salvação, a palavra do Senhor. Era sempre um grande mistério qual palavra era. Então, eu comecei a frequentar a missa com sede, né? A preparar-me no domingo para ir à missa, depois que eu consegui compreender, né, a grande graça que era realmente o ato penitencial, né, que perdoava todos os meus pecados veniais, a graça que era o louvor durante a missa, no glória, no santo, né, na ação de graças, assim, que era o Deus que vinha ao meu encontro, né, o Deus que se deixava alcançar, a graça das palavras, né, a primeira, a segunda leitura, o salmo, realmente me fizeram ter uma sede de conhecer as Escrituras. E isso sempre que ia me levando à santidade, né? Ia me levando a um desejo maior de ter um encontro com o meu amado, que é Jesus Cristo. Então a missa só começou a fazer sentido depois que eu entendi. Eu entendi que era realmente um memorial da missa, um memorial do sacrifício do Senhor. Tá ligado aquele filme do Mel Gibson? Tudo aquilo que é retratado acontece durante cada uma das missas. Depois que eu entendi isso, eu falei, meu Deus do céu, Jesus está morrendo de novo e eu estou aqui, colocando o dedo no nariz, conversando com o colega do lado. Eu comecei a realmente me santificar depois que eu comecei a me preparar para a missa de domingo, a partir da confissão, né? A querer comungar. E depois disso, realmente foi uma grande graça que veio através dessas missas de domingo, né? A partir do momento que eu tive que cortar as coisas que não me santificavam para ir para a missa, eu comecei a participar também das missas de semana, porque já que eu estava comungando, já que eu estava caminhando para a santidade, não precisava mais me confessar todo dia, já podia ir para a missa todo dia. E aí, realmente eu comecei a dar passos concretos, né? A experiência com a palavra, com a própria palavra que me era dada na missa, né? Porque não bastava eu comecei, simplesmente comungar, mas eu tinha que começar a fazer com que a palavra que foi
dita na missa semeasse o meu coração. E aí foi realmente um bom caminho, foi o início da minha Lectio Divina, né? O início da minha vida de oração. Começou tudo através da confissão e da missa. Tive várias experiências muito fortes com confissão. Tive a graça de ter um confessor por algum tempo e eu falo, faz toda a diferença. Minha experiência com o sacramento de iniciação foi um tanto quanto estranha, mas de qualquer forma era santo. Posso dizer que Deus me dava a graça de ser santo durante a minha primeira comunhão, nas preparações. Tinha catequistas fantásticos que me davam o desejo de santidade. Depois que eu vim perder minha fé, acabei crismando, né? sem acreditar em Deus, mas pela graça da obediência à minha mãe, Deus utilizou-se para que eu pudesse ser crismado, né? Eu tinha muita dificuldade com a confissão. Primeiro, porque eu não acreditava que o padre ia absolver os meus pecados, né? Eu lembro que eu ia para a missa, antigamente, no início, e eu falava, rezava todo creio em Deus Pai, eu falava, creio na Santa Igreja Católica, eu falava, creio na comunhão dos santos, na missa, porque eu não acreditava, simplesmente esse era o grande fato, eu não acreditava que o padre podia perdoar os meus pecados, né? E aí eu fui tendo um tempo de aprofundamento, né, na fé, e fui percebendo que foi o próprio Deus, né? Jesus que disse, aquilo que desligares na terra será desligado nos céus, aquilo que for ligado na terra será ligado para o céu. E aí depois disso eu realmente comecei a dar um voto de fé na Bíblia, porque se eu não acreditasse na Bíblia não tinha como acreditar no resto, né? Então se estava escrito na Bíblia, automaticamente, se eu acreditei, tive uma experiência com Deus e queria abraçar a causa, eu tinha que acreditar na Bíblia. Então depois disso tudo começou a fazer mais sentido. Todas as vezes que eu tinha dúvida, eu ia atrás do padre, ou atrás de ler na Bíblia, né, o que era que estava escrito. Uma coisa que inesquecível na minha vida foi a minha primeira confissão, depois que eu tive uma experiência com Deus. Que eu cheguei no padre, contei todos os meus pecados, desde as moedinhas que eu roubei do meu tio quando eu tinha 6 anos de idade, até a primeira vez que, sei lá, eu beijei uma menina sem ela deixar. E aí tudo, né? Eu falei todos os meus podres pro padre, tudo que tinha de pior de mim. E eu lembro que ele olhou para mim assim e só entregou um papelzinho que tinha escrito oração do rosário. A primeira vez que eu me confessei, a penitência foi um rosário terrível. E aquilo fez eu realmente parar para refletir. Meu Deus, realmente você perdoou. E ainda me deu uma penitência boa, né? Que é para aprender a não pecar mais. Depois disso eu fui tendo várias experiências muito fortes com confissão. Muitas vezes eu chorava, né? Ao ver a misericórdia de Deus, a ver os padres que me entendiam, mesmo eu caindo N vezes no mesmo pecado, mesmo sendo soberbo, sendo egoísta, sendo avarento, luxuoso e etc, guloso, né? Percebi. Então, a misericórdia que Deus trazia na minha vida através do sacerdote era algo que eu não podia mais duvidar. E depois disso, o sacramento da reconciliação, a confissão, se tornou uma graça pela qual eu busco sempre. Seja quando eu estou tendo muita dificuldade de rezar e tudo, porque é um sacramento de cura, né? Seja quando eu caio em pecado mortal, que é correndo. Qual é a melhor coisa para você sair do pecado mortal? Ir atrás do padre. Corre, maluco. O confessor pecou hoje, vai atrás do padre hoje, deixa para amanhã. Essa parada de contar as suas intimidades, né? Contar os seus defeitos, seus pecados, suas mazelas com o padre, é algo que te leva a uma santidade muito grande. Por quê? Porque, primeiro, você se reconhece pecador. Com o tempo a gente foi perdendo um pouco esse entendimento do que é ser pecador, né? Então você está ali diante do Padre, contar todos os seus pecados, é você pegar, olhar para Jesus na cruz e falar: meu Senhor, eu pequei, misericórdia, eu sou pecador, fui eu que entreguei esse escravo nas suas mãos. Então, principalmente para as meninas, eu sei que deve ser, caraca, eu contar os meus pecados para uma mulher, é tipo, meu Deus do céu, eu nem imagino o que é isso. Imagino vocês contando para um homem, né? Mas realmente acreditar na misericórdia de Deus. Por
Porque se não for por Deus, você não estiver confessando, porque você acredita que aquilo ali vai te levar à salvação, se você não se confessar, porque é o próprio Deus quem vem com sua misericórdia sobre você, não faz sentido. Para que é que você está indo confessar, entendeu? Abraça a misericórdia de Deus, abraça a causa. Eu acho que se a confissão fosse algo que não existisse, que fosse coisa da nossa cabeça, a igreja já tinha acabado com isso há muito tempo, né? Então eu creio, tenho certeza de que foi o próprio Jesus, que é vontade de Deus que nós nos confessemos, né? E que é vontade de Deus que nós passemos por essa vergonha, passemos por essa dificuldade de contar os nossos pecados, né? Então eu acho que é isso. Vida sacramental, maior arma do cristão, confissão e eucaristia. Sem isso, meu brother, já era. Tu pode correr de um lado para o outro, tu pode rezar sem comungar, sem confessar, não rola. Já partilhei, agora é a sua vez. Se tu quiser partilhar, fala aí no canal. Vai ter aqui embaixo, ó, o canal, curta e compartilha, valeu? Bora partilhar.